Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um Semeando a Palavra, né? Não deixa de ser. Mas eu queria vir também falar com vocês, né? Sobre tudo isso que a gente está passando. Sobre tudo isso que a gente está vendo em Israel, né? Toda essa situação que está acontecendo aí. Muito triste. A gente vê o sofrimento, né? E a gente se questiona, né? Como que a família, né, vê ali toda aquela situação, quem está passando por aquele caos todo aquele sofrimento. E eu mesmo não consigo mais nem ver. É muito doloroso. É muito triste você ver toda essa situação acontecendo, não é mesmo? Mas o que eu creio, né? Eu creio que assim como Jesus, né, que ele veio como Pai, Filho e Espírito Santo, ele teve todo o sofrimento, né, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, o desespero, porque ele veio em carne, né, e a carne dói, a carne sente, a gente vê, né, o sofrimento, mas eu creio que todo o tempo o Senhor, né, nosso Deus estava lá dizendo, eles podem achar que tem o teu corpo, mas ele não tem, porque quem tem é Deus. Deus, ele tem nosso espírito. Então o corpo pode até pensar, né, que estão destruindo, que estão acabando com você, mas você é de Deus. Seu corpo pode ser carne, né, osso, carne, mas seu espírito é de Deus, você é de Deus. E tudo aquilo ali que está acontecendo pode estar acontecendo com o ser humano, mas aquele povo é de Deus. Aquele povo pode até estar nas mãos daquele povo lá, né? Está tudo furioso, revoltado, né? Em guerra, mas aquele povo é de Deus. Aquele povo está nas mãos de Deus. E assim como se cumpriu na vida, né, que Jesus veio para que nos salvasse, está acontecendo agora para a volta de Cristo. E a gente ouviu tanto, né, a gente já ouviu tanto falar sobre essa volta de Cristo, que é demorada, que é demorada, que é demorada. E muitos até riem, zombam, faz chacota, até, né, zoam mesmo os crentes, porque a gente fala tanto da volta de Cristo, do arrebatamento, né, da volta de Cristo, os acontecimentos, quando a gente teve a pandemia, né, tudo que estava acontecendo ali, todo aquele sofrimento. E quando a gente falava que era a volta de Cristo, que era a volta de Cristo, e muitos, né, ali, mesmo toda aquela situação, vendo todos aqueles que, mesmo tendo condições, tendo dinheiro, morrendo, e acabavam até rindo, zoando e zombando daqueles que estavam falando, né? Mas há um tempo determinado para todas as coisas, e o Senhor deixou, né, isso claro. Mesmo que a gente vai acompanhar, vou trazer algumas coisas agora para vocês, espero muito, muito que você aí assista com carinho. Não estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de homem e mulher, eu estou aqui falando de Deus, né? Quais são os passos do Senhor até Jesus voltar, né? O que fala a palavra de Deus. Eu estou dizendo aqui do que fala a palavra de Deus. E que se você se arrependa, né? Se você se arrepender dos seus pecados, da sua má caminhada, né, dos seus maus atos, que você reflita neste momento, porque ainda há tempo. A porta é estreita, mas ainda há tempo, né, que a gente possa agora enxergar, acordar, né, que o Senhor abre os nossos olhos, porque Ele já está mostrando todos os sinais, mas a gente também precisa acordar e dizer não, né, realmente é o momento, né? E há tempo de você ainda buscar. Ainda há tempo de você buscar Deus. E eu vou trazer para vocês algumas coisinhas aqui, né?
que fala a palavra do Senhor, que fala desse momento, de todo esse momento e de momento que é a vinda de Cristo, para a honra e glória do Senhor. E aqui é um resumo, né, que como vai ser o fim do tempo. Muitas pessoas correm, muitas pessoas não querem ouvir, né, muitas pessoas têm medo. Eu penso assim, não tem medo de, né, não tem medo de ir pro inferno, meu Deus. Não acorda, né? Não tem medo de ir pro inferno, tem medo de ouvir a volta de Cristo. Tem medo de ver, né, o que as coisas que Deus deixou, falou, né, como ia ser a volta dele. Isso não entra na minha cabeça, mas eu quero que você, neste momento, acorde, que você, nesse momento, veja, porque é chegada a hora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a igreja está falando, meu irmão, porque a volta de Cristo é certa. O Senhor nos deixou isso, né? Ele vai voltar para buscar a sua igreja, Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Então, que você seja uma das noivas que estão com sua lamparina, né, acesa, à espera do Senhor, do seu noivo. Cristo levará da terra todos os crentes. A palavra de Deus nos deixa bem claro isso, né? Os que são nascidos de novo, que são parte da igreja do Senhor. Os santos do Novo Testamento, através de o acontecimento conhecido como arrebatamento. Muita gente está se questionando sobre isso, né? Sobre o arrebatamento. Como que Jesus já vai voltar se ainda não houve o arrebatamento? E a gente vai encontrar em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13 ao 18, que está escrito assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essa palavra. Oh, glória a Deus. Então vai ter o arrebatamento, sim, né? E a volta dos que já morreram, que já foram, né? Quando Jesus voltar, todos vão vir também para o encontro do Senhor, porque a palavra de Deus é clara que eles ainda não o encontraram. E a gente vê também em 1 Coríntios, no capítulo 15 ao 51, né, que é o versículo 51, que está escrito assim: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Oh, glória a Deus. Então o Senhor está deixando bem claro que vai haver um momento de todos, né, ter esse encontro com Ele. Até aqueles que a gente acha que foram mortais, né, junto com os imortais, os que ainda não morreram. Então a gente sabe, né, que vai ter um encontro com o Senhor. E perante esse tribunal de Cristo, estes crentes serão galardoados pelas boas obras,
serviços durante o tempo que teve na terra. Então, se você está pensando que o que vale é só apenas o nosso coração, não, é as suas obras. O que você tem feito? O que você fez de bom? Se você fez coisas más, você vai ser cobrado pelas coisas más que você fez. Se você fez as coisas boas, você vai ser cobrado pelas coisas boas que você fez, né? Então, o que você fez? Quais são as suas obras? Assim como você trabalha, como você come para comer, né? Quais são as suas obras? Quais são os frutos que você tem feito, né? Qual foi o fruto que você fez? Bom, ruim? É o momento de você, né, ser cobrado por aquilo. Mas não perderão a vida eterna por falta do serviço ou obediência. Então, se você, dependendo das suas obras, né, você não vai perder pelo serviço ou pela obediência. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 ao 15, está escrito assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está pronto, que é Jesus Cristo. Se alguém construir sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, suas obras serão mostradas, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, você será cobrado pelos seus atos, pelas suas obras. O que você fez? Quais são os seus frutos? Então a gente já está sabendo, né? Que no dia do juízo a gente vai ser cobrado. Vai ter o juízo. A gente vai encontrar com o Senhor. Eu vi até um pastor, ele comentando, né? Que uma pessoa falava, um trans, ele falava que o Senhor era amor e que o Senhor já perdoou todos aqueles que são humilhados, zombados por uma decisão, né? Que o Senhor era amor, que o Senhor colhe. E realmente a palavra de Deus diz que o Senhor é amor, mas Ele também é justiça. O Senhor, Ele veio em forma de amor, assim como o pastor falou. Mas o Senhor, neste dia, no dia do juízo, que a palavra de Deus fala juízo, o Senhor não vai aceitar ladrão, mentiroso. O Senhor não vai aceitar nada que venha de imoralidade. O Senhor não vai aceitar. O Senhor não vai aceitar esse tipo de coisa. O Senhor não vai aceitar. E a Bíblia é clara. A Bíblia é clara, meu irmão, para com todos. No final, a Bíblia fala do amor, amar ao próximo, tenha compaixão, né? Abençoar, ajudar. Mas a palavra de Deus é clara, que no dia do juízo você será cobrado pelos seus atos. O Senhor não vai aceitar. É duro, mas é a verdade. É duro, mas é a verdade. Porque muitas das vezes você vai na igreja e fala tanto de amor, 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 amor. Vamos perdoar, porque o Senhor falou de perdão. Perdoa, perdoa, perdoa. Mas na volta de Cristo é o juízo. É a hora do julgamento dos seus atos, das suas obras, dos seus feitos. Então, meu irmão, não tem para onde você correr. É o que você foi, o que você fez. Tanto é que a palavra de Deus diz que nesse dia irão dizer: mas eu preguei em teu nome, eu fiz a tua obra, eu falei de ti. E o Senhor vai dizer: aparta-se de mim, Satanás, porque eu não vos conheço. É forte, né? É muito forte. Então imagina, o Senhor que pregou amor, falou do amor, Ele chega e cobrar, porque Ele mostrou a direção. Agora é você. E aí, você quer ir para onde? Suas obras. Nossos atos que vai mostrar em qual caminho, né? Qual a direção, o que a gente fez, nossas obras, né? Nossos atos é o que vai mostrar qual a direção que a gente vai ir, né? Se é para a eternidade, se é para estar na presença do Senhor,
você também é para o inferno, para estar na presença de Satanás. É cruel, né? Muitos dizem, nossa, que coisa, mas é a realidade. E é isso que o Senhor nos deixa, é isso que o Senhor nos fala, né? Dessa realidade. Acorda, meu irmão, tem essa realidade com isso. Olha que forte. Por quê? Porque neste momento o que vai contar, quem é você? Quem foi você? O que você fez? Certo, meu irmão? E não é só fazer da boca para fora, é fazer, realmente fazer. E em 2 Coríntios a gente também vê o quê? No capítulo 5, versículo 10, a gente vê assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não vai ter para onde escapar. Por mais alto que a gente for, por mais baixo que a gente for, a gente não tem para onde escapar do tribunal de Cristo, deste momento, né, deste juízo final. Não vai ter para onde a gente ir. A gente tem que passar por Jesus, a gente tem que passar por Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas por meio do corpo. Então, quais foram as suas obras? Quer sejam boas ou quer sejam más. Então, independente, você vai ser cobrado pelas suas obras, pelo quem era você, por quem era você. Certo, meu irmão? E isso você sabe, né? Isso nós todos já sabemos, porque a palavra do Senhor já foi dita. A gente não somos mais imaturos, a gente não somos mais, como é que eu vou dizer, ingênuos para não saber, não conhecer da palavra, porque a palavra já é dita, a palavra já é conhecida. Por isso que no final, né, de tudo, você será cobrado pelos seus atos. E muitos, né, eu digo muitos, conheceu a palavra do Senhor, viveu a palavra do Senhor, mas foi para trás e não quer mais ouvir. Então, né, é bom que a gente acorde, que a gente desperte. Desperte, meu irmão. Desperte nesse momento em que tudo, ainda há tempo de despertar, ainda há tempo de buscar o Senhor, ainda há tempo. Aí muitos perguntam, né? E o anticristo? Porque o Senhor fala do anticristo e o anticristo. O anticristo, que é a besta, né? Ele assumirá o poder e assinará um pacto de paz. Firmará uma aliança com Israel por 7 anos. Então, se o falso, o anticristo, o falso Cristo, né? Ele vai assinar um acordo de paz com Israel, então vai estar em guerra com Israel. É nítido isso. E Israel está em guerra, né? Então, para ele ter um acordo de paz, será que falta muito para Jesus voltar? Será, meu irmão? Então, aqui a palavra de Deus vai dizer que ele vai assinar, né? Firmará uma aliança falsa com Israel por 7 anos. Então, depois dessa aliança que vai ter com Israel, vai ter um acordo de paz, vai acabar a guerra por 7 anos. Está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27, o seguinte: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Porque porque o Senhor é assim, né? Para o Senhor, 1000 anos é um dia. Um dia para o Senhor é 1000 anos. Tanto é que a volta de Cristo, na Bíblia fala tanto, né? Que logo o Senhor voltaria. E quantos anos já tem? Décadas, né? Muito tempo que o Senhor tem, que ainda não voltou. Aqui fala de 1 semana, que no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta.
Então, sacrifício de quê? Se está em guerra com Israel, numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Este período de 7 anos é conhecido como a tribulação. Então, a gente estamos se encaminhando para essa tribulação. Durante a tribulação haverá guerras terríveis, fome, pragas, desastres naturais. Deus derramará sua ira contra o pecado, o mal e a iniquidade. Então, se você acha que por você ter um coração bom, vai ser salvo em meio ao pecado, não, meu irmão. Você precisa estar longe do pecado. Você precisa estar longe da iniquidade. Você precisa estar longe do mal, para que você esteja com Deus, para que você seja salvo. Durante a tribulação terão lugar os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos, trombetas e taças. Quando se passar cerca da metade desses 7 anos, o anticristo irá romper o pacto de paz com Israel e com eles guerrear novamente. Então, quando tiver metade desses 7 anos, o anticristo, ele irá romper o pacto. Ele fez um pacto de paz, depois ele vai romper esse pacto de paz com Israel. E com eles a guerra novamente. Então ele vai entrar de novo em guerra contra Israel. O anticristo causará abominações e desolações e levantará uma imagem de si mesmo para ser adorada no templo. Então, além de tudo, nessa segunda guerra, ele ainda vai levantar uma imagem dele para que seja adorado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 10, está escrito assim: não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, ele vai se autoafirmar que ele é Deus. Olha que forte. Ele vai sentar, num trono, num santuário, e dizer que ele é Deus e querer adoração, para que as pessoas o adorem, por chamá-lo de Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Quem está falando? Jesus. Então, ele falava sobre isso, ele falava sobre o que ia acontecer, a vinda dele. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, a gente sabe. Os servos do Senhor sabem, aquele que conhece a palavra sabe, e os outros que estão fora da igreja, que não servem a palavra, eles também sabem, porque os servos do Senhor falam. Todo tempo os servos do Senhor pregam sobre a volta de Cristo, a vinda de Cristo, os sinais. É forte, meu irmão. Em continuação, a verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, já está acontecendo, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, esse perverso, que é o falso Cristo, né? Ele vai vir com a ação de Satanás. Ele vai fazer coisas. Muitos vão acreditar, vão ser enganados por ele. E ele vai fazer maravilhas, sinais de maravilha, enganosa, enganadora. Meu irmão, é muito forte. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderiam salvar. Então, ele fará uso de toda a forma de engano. Ele vai usar de tudo para enganar. E, assim, fazendo padecer, né? Portanto, porquanto rejeitaram, por aqueles que rejeitaram o amor e a verdade de quem o podia salvar, que é Jesus. Muitos estão rejeitando. Quando a gente fala, né? Zombam, riam, não dão risada, acha que nada vai acontecer. E a palavra de Deus também nos diz isso. Que Jesus vai voltar como se fosse um ladrão, porque um ladrão chega sem dar hora, data, nada, né? E assim é o Senhor. Ele vai voltar, tudo acontecendo, festa, meio disso, namorando, né? Fazendo fofoca, tudo normal. E o Senhor vai voltar. Então é bom que as noivas do Senhor, né? As virgens, se permaneçam esperando no Senhor. Porque ele vai chegar como se fosse um ladrão. Sorrateiro. Meu irmão, o Senhor vai chegar em silêncio. É isso que vai acontecer. A segunda metade da tribulação é conhecida como a grande tribulação. Então a gente vai passar por essa tribulação e vai vir a grande tribulação e o tempo da angústia para Jacó. É muito forte, meu irmão. As dores, primeiro vem as dores de parto e depois vem as fortes dores. A hora, né, final ali do parto. Então, é isso que vai acontecer. Ao final da tribulação dos 7 anos, o anticristo iniciará um ataque final sobre Jerusalém. E para você ver, né, que tudo Israel, Jerusalém, é o tempo, né, do Senhor. Ele é o relógio do Senhor. Então, aqui se está falando de Israel, está se falando de Jerusalém, de guerra. E o que a gente está vivendo? O que a gente está vivendo, meu irmão? Não é isso? Não é isso que a gente estamos vivendo nesse dia de hoje? A guerra contra o povo de Israel, né? A perseguição, todo esse sofrimento. A gente não está vivendo isso? Pois é. E cumprirá, né, a batalha do Armagedon. Jesus Cristo retornará, destruirá o anticristo e seus exércitos e os lançará no lago do fogo. A gente vai ver em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 e 21, o seguinte: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com centro de ferro. Ele pisa
lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnem-se para o grande banquete de Deus. Oh, glória a Deus! Para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que haveria realizado os sinais milagrosos em nome dela, com as quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com carne deles. Cristo então amarrará Satanás no abismo por 1000 anos e governará seu reino na terra por estes 1000 anos. Oh, glória a Deus! Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 ao 6, está escrito assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Oh, glória a Deus! Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que forte, meu irmão, né? A alma dos que foram decapitados é forte, né? Quantos estão sendo decapitados, mortos, hein? Que forte isso, né? Por causa do testemunho, por causa de seguir Jesus, por causa da palavra de Deus. Os servos do Senhor, eles são perseguidos. A carne da gente vai sofrer. A carne da gente vai perecer, assim como Jesus pereceu. Mas a nossa alma estará ressuscitada, né? A gente estará ressuscitado assim como Cristo, em Cristo, com Cristo, e reinando com Cristo, estando com Cristo, ao lado de Cristo. E isso ninguém vai impedir. A gente vai passar por essa dor, mas a nossa alma estará com Cristo, para a honra e glória do Senhor. Então vou deixar aqui para vocês, né, um vídeo onde eu conto também minha experiência com a volta de Cristo. Eu sonhei, eu tive um sonho com a volta de Cristo e eu dividi com vocês. Minha mãe também teve, eu também acabei dividindo nesse vídeo, falando com vocês, contando tudinho para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem acompanhar, aquele que tiver curiosidade, né, como foi esse sonho que eu tive. Foi um sonho assim muito impactante, muito impactante. E se você tiver curiosidade, vai lá acompanhar para você ver. O restante dos mortos
não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Oh, glória a Deus. Aos 1000 anos, até o final dos 1000 anos, Satanás será solto novamente, derrotado novamente e então lançado de novo no lago de fogo, para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, só para voltar um pouquinho mais lá para o juízo final, o dia do juízo, muitos dizem assim, eu vou na justiça, eu vou no fórum, eu vou até o juiz, eu vou até um advogado, eu minto, eu falo coisas absurdas, então no juízo final com Jesus, ali com Jesus, com Deus, eu vou também mentir. Então, meu irmão, olha, um dos pecados é a mentira. Então, se você já está pensando nisso, você já está pecando, E outra, você acha que Jesus, que vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, que ele é onipotente, onipresente, onisciente, até ele mesmo, sabe sobre isso que você está pensando nesse momento. Ele não vai te desmascarar sem um julgamento. É bom que você reflita sobre isso, É bom que você saiba, o peso de uma mentira. É bom que você saiba que o pecado, ele é pecado, independente, E para você conviver com o Senhor, estar na presença do Senhor, você precisa se santificar. Certo, meu irmão? Agora a gente vai encontrar em Apocalipse, capítulo 20, do 7 ao 10, o seguinte. Quando terminarem os 1000 anos, quando terminar, esse 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, o fim de reuni-las para batalha. O seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão acampamentos, dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então Cristo julgará todos os incrédulos, como a gente pode ver em Apocalipse 20, do 10 ao 15, o seguinte. O diabo que as enganava foi lançado lá no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Glória a Deus. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, vi pé diante do trono e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e na morte o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados
no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo, no julgamento do grande trono branco, lançado a todos no lago de fogo. Cristo então introduzirá um novo céu e uma nova terra, até a eterna morada dos crentes. Não mais haverá pecado, tristeza ou morte. Então, vai ter o quê? Um novo céu, uma nova terra, a eterna morada dos crentes. Não mais haverá pecado, tristeza ou morte. Então, até a gente chegar a essa etapa, a gente ainda vai passando pelos 1000 anos, né? Pela volta de Satanás, né? Jesus vai derrotar ele de novo, para a honra e glória do Senhor. E assim vai ter um novo céu, uma nova terra, a eterna morada dos crentes. Não haverá pecado, onde não vai haver mais pecado, nem tristeza ou morte, muito menos dor, para a honra e glória do Senhor. Virá também dos céus a nova Jerusalém. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 22, está escrito assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Oh, glória a Deus. Em Lucas, meus irmãos, a gente pode ver o seguinte: Lucas capítulo 21, versículo 20, está escrito assim, 20 em diante, né? Está escrito assim: quando virem Jerusalém rodeadas de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, eu vou ler mais à frente, nos diz que nem os anjos, nem Jesus sabe o dia da volta de Cristo, de Jesus. Só quem sabe, conhece esse dia é Deus. E um sinal em que Deus, né, tinha dado a Jesus e Jesus nos deu, né, é o seguinte: é que quando a gente vê Jerusalém lá em Israel rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. O que é que a gente está vendo, meu irmão? Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes, e os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Olha como é forte essa mensagem, né? Que o que estiver na Judeia, fuja para os montes, e os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Como é forte, né? Nem os anjos do céu, nem o Filho, nem Jesus sabe, senão somente o Pai. Só quem sabe o dia, a hora é Deus. Só Deus é quem sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Oh, glória a Deus. Pois no dia anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, como é forte, né? Nem Jesus sabe o dia da vinda. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor chegará como um ladrão. O Senhor vai chegar, né? De surpresa. Ninguém vai estar esperando. Ninguém vai estar. Porque se a gente fosse saber, óbvio que a gente ia viver, ia curtir, ia fazer, né? Ia subir, ia descer. E num dia que a gente sabia que Jesus estava voltando, a gente ia, né, mudar, ia aceitar Jesus, ia, né, aceitar conviver com Jesus. Então,
Imagina, né? Imagine aí que como ia ser totalmente diferente. E o Senhor diz, o Senhor nosso Deus nos diz que nem Jesus, nem os anjos, ninguém vai saber o dia que Jesus vai voltar. Porém, Ele deu um sinal. Ele deu um sinal que é quando a gente vê Jerusalém rodeada de exército, você saberá que sua devastação está próxima, está perto de acontecer, né? Está perto de acontecer a volta de Cristo. E vai ser, né? A volta de Cristo vai ser como lá na época de Noé, que o Senhor falou com Noé para fazer a arca e tudo. E Noé, sempre que tinha uma pausa, ele ia na cidade pregar, sem Bíblia, ele ia pregar, falar da volta, né, do que ia acontecer, né? Que o que ia acontecer ali, ele sempre pregava e chamavam ele de quê? De doido. Assim como fazem com a gente, né? Quando a gente fala da volta de Jesus, chama a gente de doido, ri, zombam. Então é isso que aconteceu. Só que quando aconteceu, que estavam todos lá casando, né? Dando em casamento, todos vivendo uma vida normal, o que aconteceu? Veio a tempestade, veio a chuva. Foram doidos desesperados atrás da arca de Noé, porém não podia mais entrar. E sim, aconteceu. Então é isso que vai acontecer, né? Assim vai acontecer na vinda do Filho do Homem. Oh, glória a Deus. Então assim vai acontecer. Vai acontecer, meu irmão. É esperado este momento. Então não demora. A gente vê, né, muitos aí perdidos, sem direção, não sabem o que fazer, né? Muitos sabem até o que vai acontecer, mas ainda estão perdidos. E não é hora de estar perdido, é hora de você ter uma decisão e seguir a Jesus. O Senhor é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Sem o Senhor, a gente não tem a vida. Sem o Senhor, a gente não tem nossa salvação. Então é bom que você aprenda neste momento que vai acontecer. Isso você já sabe, você já ouviu algum crente já lhe falar, você já ouviu sua avó lhe falar, sua mãe lhe falar, seu pai lhe falar, alguém da sua família falar sobre a volta de Cristo. E você está vendo hoje também, eu estou aqui, né, lhe falando. Coloque, né, sua cabeça no lugar, acorde, desperte, porque vai chegar um momento que não vai ter mais como correr. Como a palavra de Deus nos diz que o Senhor chegará sem uma data marcada, sem uma hora, pode ser a qualquer momento. E um sinal em que Deus deixou foi quando Jerusalém estiver rodeada de soldados, né? Este é o momento. Este é o momento. Então estamos vendo isso acontecer, né? Estamos já vendo isso próximo a acontecer. E este é o momento de você despertar, acordar e, sem demora, buscar, seguir a Jesus, porque Ele está vindo. Oh, glória a Deus. Jesus está voltando para a honra e glória do Senhor. E este é o momento. Eu estava gravando aqui direto, falando com vocês, abrindo meu coração, e fui olhar, fui desligar, né? A câmera já estava desligada, já tinha um tempo. Eu não sei onde foi que parou. Eu não vou conseguir ver porque minha vida está na correria. Eu queria gravar para vocês, para postar, né, um domingo agora. E eu vou ver onde foi que parou e tudo. E eu só vou colocar esse final, né? Mas eu creio que ainda grave, sim, um outro vídeo para vocês, né? Com fé em Deus, se Deus permitir, né? Ainda poder gravar mais um vídeo para vocês. E eu vou terminar, né, tentando repetir o que eu repeti. Eu pensava que estava gravando, mas não estava gravando, né? Este é o momento de você despertar, de você lá abandonar o seu pecado, de você se entregar a Jesus, de você aceitar Jesus, de você caminhar com Jesus. Porque não há nada físico, não há nada aqui na terra, não há nada que seja maior que a salvação. A nossa salvação é
uma coisa única, uma coisa que não importa o que você, né, imagine aqui na terra, porque ela supera tudo. A nossa salvação é tudo de mais valioso que a gente vem a ter. Certo, meu irmão? Então, muitas das vezes você está questionando, como eu já ouvi, né? A gente fala, o mundo acaba agora, não casei, não tive filhos. Meu irmão, é a hora do Senhor. É a hora de você viver com o Senhor. Oh, glória a Deus. Que seja, né, para viver com o Senhor em felicidade. Que seja agora, que seja já. Que acabe, né, com que os servos do Senhor parem de sofrer. Imagina você ver conhecer Jesus. Só de você poder ver Jesus. Que bênção. Então, meu irmão, sua salvação, além de ser única, é algo muito grande, muito valioso. Então não há nada aqui na terra que vinha, né, ser maior ou se comparar à salvação. Que essa palavra do Senhor fala contigo nesse dia de hoje. E que esteja gravando para a honra e glória do Senhor. Para que você acorde, que você desperte. Que não há nada mais valioso, ou que chega a ser tão valioso quanto a nossa salvação. Abandone o teu pecado. E neste dia de hoje, você desperte. Veja, né, que Jesus está voltando. E não perca a sua salvação. Não perca, por amor em Cristo. Não perca a sua salvação, meu irmão. Que Deus te abençoe. E que eu venha, em Cristo Jesus, meu Deus, trazer mais um semeando da palavra para você, trazer mais um vídeo para você, se assim for a vontade de Deus. E se não for, eu espero muito, muito, muito te ver lá na glória, para honra e glória do Senhor. Paz do Senhor, fique com Deus e até o próximo. Que a noiva esteja com sua lamparina acesa, esperando o seu noivo voltar. Oh, glória a Deus.